algumas coisas que nós vamos falar hoje, né, vão ter ligações com a nossa aula de ontem, precisando a gente retoma alguma coisa, né? Mas falar de motivações e desafios, né? A gente tem que falar dessa engrenagem, vamos dizer assim, né? Que envolve vários atores sociais com diversos vínculos e interesses diferenciados, né? E que são peças-chaves na atuação, né, em relação à conservação nas reservas particulares, né? Esses atores, eles acabam atuando como financiadores, negociadores, administradores, né? E essa interação, muitas vezes, entre si nos processos que envolvem a decisão de conservação de terras é muito importante, né? Inclusive, a gente sabe que temos aqui um público mais heterogêneo, né, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas, e é importante a gente dizer que esse entendimento aqui do curso sobre a criação de reservas particulares, ele pode se dar, inclusive, ao final, né, de uma maneira diferente, em que aquele ente que está aqui representado se sentir o desejo de contribuir de uma forma diferente também é possível, porque empresas, por exemplo, elas tanto podem ser criadoras de reservas, quanto elas podem ser apoiadoras de reservas, organizações também, e assim por diante. A gente sempre vai ter o que fazer por uma criação de uma RPPN, no momento em que estiver, com as condições que tiver, né? Esses atores sociais também, nesse processo das decisões de criação, de conservar terras, né, privadas, também acabam influenciando a gestão, a forma de operação dessas áreas e acabam sendo agentes, né, de mudança dentro dessa temática. Mas muito antes, né, dessa engrenagemzinha que eu mostrei aqui para vocês, de poder público, organizações não governamentais, empresas, a gente tem, vamos dizer assim, uma origenzinha que é o próprio proprietário, né? O que motiva e o que faz ele decidir implementar, né, uma ação de conservação nas suas terras. Quando a gente faz pesquisas e vê o que já foi estudado, né, a respeito disso, sobre essas motivações, porque depende, sim, dos processos que determinam a decisão dos proprietários, essa iniciativa, a gente vê que passa por algumas motivações diversas, desde aquelas que são normas pessoais e atitudes ambientais mais fortes, que são aquelas intrínsecas mesmo, a uma questão de consciência ambiental, até aquelas que são atreladas à consciência ambiental a um processo econômico, né, que é o que eu costumo dizer que são motivações mistas, que reúnem motivações conservacionistas e econômicas, e essas motivações, elas não são, vamos dizer assim, em tese, perenes, porque o comprometimento dos proprietários é temporal e depende das mudanças, né, nesse conjunto de motivações. Especialmente nos lugares onde, por exemplo, a gente conversou ontem, que a gente tem áreas particulares em outros lugares do mundo que não são perpétuas, né, que são temporárias. E aí, essas motivações, mudando ao longo do tempo, elas podem causar uma modificação na dinâmica dessas áreas. Nas RPPNs, a gente já aprendeu que isso não é uma questão, porque uma vez criada uma reserva, ela sempre será ali uma função de unidade de conservação, né? Mas aí agora eu quero tentar ouvir aqui vocês, né, sobre o que vocês acham que são as principais motivações de quem criou a RPPN ao longo desses mais de 30 anos da existência da figura das reservas particulares, né? A gente vê que a eficácia mesmo da conservação nessas áreas, ela baseia-se igualmente na manutenção da biodiversidade e na satisfação dos proprietários, porque a gente já disse aqui que é um sistema que precisa ser único, né, em que todos esses atores têm importância, e é de fato necessário que exista condições de uma gestão dessas reservas, e aí a figura principal são os proprietários. Eu vou pedir que quem tiver aí o celular,
que aponte aí para esse QR Code, esse slidezinho, se tem como, ô Milena, você copiar e colar esse endereço ou não no chat? Porque senão eu faço aqui agora. Só se eu digitar aqui. Ah, não. Então, peraí. Eu vou dar uma saidinha aqui da apresentação e vou copiar esse link para vocês poderem participar, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E a gente vai tentar ver aqui, ao mesmo tempo, as palavrinhas aparecendo. Conforme vocês vão inserindo a informação aí de qual... Em uma palavra, vocês têm aí 3 palavras para poderem colocar aí qual é a opinião de vocês, né? Sobre o que pode motivar uma pessoa a criar uma RPPN. Vamos ver aí se a gente tem uma participação aí. Estou vendo aí o pessoal escrevendo. Eu acho que vai ter, porque eu tentei entrar aqui, já deu um limite excedido. Vamos devagarzinho. Quem for terminando, os outros vão entrando. É minha primeira experiência com essas nuvens de palavras online, automáticas, colaborativas, né? Talvez eu não tenha pego o melhor link, mas acho que a gente consegue aí encaminhar e ver um pouquinho da opinião do pessoal. Quem quiser usar o microfone também fica à vontade, viu? Olha aí, tá aparecendo, tá aparecendo. É difícil pensar em motivação com uma palavra só, né, gente? Tem que surgir as expressões mesmo. Mas esse é o exercício. Tá aparecendo mais coisa aí. Tem no chat também, a galera tá respondendo aqui. Ah, é? No chat também? Vamos ver aqui como é que tá no chat. Deixa eu ver. Afetividade. Afetividade. Me manda o link no chat de novo, que eu não posso ver. Tá lá no chat, o link. Mas é que eu caí e voltei. Ah, vamos repetir. Ah, ótimo, obrigada, professor. Vamos lá. Tá em tempo ainda. Quem caiu está retornando aí. A gente está fazendo o seguinte: estamos fazendo aqui um exercício onde a gente está dando a opinião de quais são as motivações para uma pessoa criar uma RPPN. Vamos ver aí se as nossas opiniões elas estão parecendo com a realidade, porque a gente vai descobrir já a partir de informações que a gente colheu numa pesquisa sobre isso aí. Ó, já apareceu outros aqui, né, no chat. Conservação, legado. Quem ainda tiver para participar, não fica sugestionado, não, viu? Coloca a sua própria palavra aí. Ó, então, vamos lá. O que apareceu aqui, né? Proteção, preservação da natureza, né? Natureza, marketing verde, educação ambiental, interesse pessoal, patrimônio, retorno pessoal, crédito verde, respeito ao meio ambiente. O que está dominando aí, gente? Alguém me fala aí o que está dominando? O Geraldo colocou uma palavra bacana, ancestralidade. Ah, ó, apareceu outra aqui, ancestralidade. Joaquim, legado também.
Vocês conseguem ter uma ideia do que está dominando mais, se a gente juntar algumas palavras que são comuns aí? Olhando essa nuvenzinha de palavras? Talvez seja o quê? Proteção, preservação, preservação da natureza, conservação, não é isso? Talvez seja o que esteja dominando aqui, porque usamos palavras diferentes, né? Mas elas estão querendo dizer mais ou menos a mesma coisa. E depois a gente vem o que aqui? Retorno pessoal, interesse pessoal, marketing verde, né? Vamos ver aqui. Tem aqui também o respeito ao meio ambiente, que entra dentro dessa mesma ideia, né? De cuidar, preservar a natureza. Será que vocês estão bom de percepção? Vamos descobrir. Vou seguir aqui, tá, gente? Mas antes de seguir, eu vou dizer para vocês o seguinte: essas informações que eu vou passar para vocês aqui, elas foram colhidas, né? Deixa eu só colocar aqui novamente no modo de apresentação. Essas informações que eu vou passar para vocês, elas foram colhidas numa pesquisa que foi realizada agora, recentemente, né, nos últimos 2 anos, foi a minha pesquisa de mestrado. Ela tem toda uma metodologia, foi realizado questionários que proprietários de RPPNs em todo o Brasil participaram, né, nós tivemos uma ampla participação, né, nós temos 2 pesquisas recentes com questionários assim em nível nacional, né? Uma de uma pesquisadora muito importante também que estudou as RPPNs e as ODSs, né? Que é a Andrea Roque, e a minha que estudou N questões, foi um questionário bastante amplo, com mais de 50 perguntas, mas hoje as informações que eu vou trazer aqui para vocês são relacionadas a essas motivações e desafios do processo de criação das RPPNs, e a gente vai falar um pouco brevemente sobre a parte de gestão, só para vocês terem um gostinho, porque a gente está falando aqui numa cadeia lógica, né, de vivência, e a gente ainda está aqui falando para pessoas que, em sua maioria, né, nós temos alguns poucos proprietários aqui, que são muito importantes a presença, que inclusive eles vão poder nos ajudar nessa discussão de hoje, mas temos muitas pessoas que estão ainda no processo inicial, né? Qualquer coisa relacionada e dúvida relacionada à metodologia, vocês podem me perguntar e eu vou responder no decorrer, tá? Senão a gente vai perder muito tempo e a gente vai perder as informações que temos. Então, eu vou seguir e vou colocar para vocês quais foram os nossos resultados, né? Nós tivemos a participação bastante representativa desses proprietários, inclusive com uma proporcionalidade interessante em relação àquela realidade que nós vimos ontem, né? Onde a maioria são RPPNs localizadas em Mata Atlântica, depois no Cerrado, depois na Caatinga. Nós temos uma boa representação de proprietários proporcionalmente aos biomas, às regiões. Então, a gente tem uma amostra que ela foi bem legal e bastante representativa da realidade do que a gente vê hoje no Brasil, tá? O questionário ele foi feito online, à época, né? Nós tivemos várias formas de reunir contatos para a gente chegar a esses proprietários, e nós tivemos de participação quase 200, mas na hora que a gente foi tratar os dados, a gente tinha critérios de exclusão, né? Tinha alguns critérios de inclusão na pesquisa mesmo. Ao fim, a gente ficou com 164 respostas, tá bom? Então, vamos lá. De fato, vocês acertaram, né? Acertaram. A conservação e as motivações que são ligadas à preservação, elas são aquelas que foram mais faladas. E vocês podem olhar aí que 92% de motivações, elas foram voltadas para conservar espécies, ecossistemas ou paisagens. Isso de todos os proprietários que participaram da nossa pesquisa. Vocês veem nessa primeira coluna as motivações iniciais, que foi do momento em que aquela pessoa, aquela instituição criou a RPPN, e na segunda você vê as atuais, porque a gente consegue ter uma visão aí se isso mudou de repente ao longo do tempo, porque inclusive, para vocês terem uma ideia, os donos de propriedades de reservas particulares, de RPPNs, a maioria deles são pessoas que têm essas reservas há muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Então, são pessoas que têm
bastante experiência e poderiam, assim, de repente, será que alguma coisa muda de quando eu criei e hoje eu me arrependi, não me arrependi, meus sentimentos a respeito disso, porque motivação é uma coisa muito nesse sentido intrínseco, né? E aí vocês vão observar aí o que vem logo depois, né? Com uma porcentagem também mais alta, que é a proteção de recursos hídricos, né? E aí, como a gente está focando aqui na Caatinga, quando a gente olha essas motivações específicas por bioma, que a gente consegue fazer esse recorte dentro da pesquisa, a gente vê que a Caatinga é um dos biomas em que os proprietários apresentaram essa motivação como uma das coisas mais fortes, a proteção de recursos hídricos, né? E isso é bem interessante. Logo em seguida, a gente vê aí o que aparece isso inicialmente, tá, gente? Inicialmente, promoção de quê? De educação ambiental, né? Aí não está na ordem de ranking, mas vocês vão observar que apareceu aí com 57%, né? Conservar espécies e ecossistemas está aqui com 92%, proteger recursos hídricos aqui com 63% e promover educação ambiental com 57%. Depois a gente pula para quê? Para promoção de pesquisa científica, né? E aí depois a gente vê o que é aparecendo aqui, ó, promoção de turismo. Depois, a gente vem aqui numa série de outras motivações que, se vocês observarem, ó, esse verdinho mais escuro, eu destinei aqui para aquelas que são exclusivamente conservacionistas, dentro de um conceito que já vem sendo trabalhado em outros estudos de RPPNs, tá, gente? É uma metodologia já usada em outros estudos. Depois a gente vê aqui, ó, motivações que são mistas, né? Promoção de turismo, promover educação ambiental e interesse em captura de carbono, tem aqui uma motivação que ela é mista de conservação e de interesses econômicos, né? Porque tudo isso aqui, de certa forma, gera também recursos, e amanhã vocês vão ver com o Flávio isso mais detalhadamente. Em seguida, a gente tem aqueles interesses exclusivamente econômicos, ó, facilidades na captação de recursos para a propriedade, porque isso aqui é um dos benefícios de quem é dono de RPPN tem, né? A legislação diz que existe prioridade, inclusive, para crédito agrícola nas propriedades que possuem reservas na sua área. Obter isenção de impostos, ó, que também é dentro da legislação nacional, que é a isenção do imposto territorial rural da parte que está sendo criada, né? No projeto novo que está sendo discutido na Câmara, como a gente falou ontem, existe aqui uma ideia de que essa isenção de imposto seja maior se o proprietário dedicar uma área maior da sua propriedade à reserva, né? Isso está sendo discutido lá também. E aqui, ó, apareceu o marketing verde que tinham colocado lá, agregar valor ecológico à propriedade, apareceu com 24% das motivações iniciais, né? Assegurar a posse de terras, impedir empreendimento e restringir acesso, é uma outra classificação aqui, que são aquelas de defesa de propriedade, né? E essa questão, Joaquim, eu estou vendo aqui que você colocou no chat que você não sabia que embargava empreendimentos, é porque todo o processo de licenciamento, né, ele faz um estudo e tendo, sim, uma reserva no entorno, uma unidade de conservação no entorno, isso pode trazer questões ligadas a essa questão do licenciamento do empreendimento, certo? E isso aqui também coisas que os proprietários revelaram, né? E nós temos aqui uma última classificação, que foram aquelas que eu comentei para vocês ontem também, que necessariamente não foram aquelas voluntárias, mas nós temos vários casos no Brasil, que foram casos de processos de licenciamento de compensação ambiental ou processos administrativos penais, que, de certa forma, os termos finais foram de que fossem criadas RPPNs, mas observem que é muito pouco dentro dessa nossa amostra, né? Dentro dessa nossa amostra. É importante que vocês guardem isso, que todas essas informações que estão sendo passadas aqui, elas foram extraídas de uma amostra que a gente acredita que é uma amostra importante e representativa, mas só para deixar claro, tá bom, gente? Passando aqui em frente, pode falar, professor. Voltando aqui, né? Eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão que o Geraldo levantou, né, da ancestralidade. Esse é um ponto muito importante, né,
vamos dizer assim, por trás da conservação da biodiversidade, tem essa questão, vamos dizer assim, existe uma questão ética, né? Que é levantada, e tem uma questão religiosa também, né? Essa questão da ancestralidade é uma outra relação, né? O Geraldo está trazendo aqui uma outra relação entre as pessoas e o ambiente, né? As espécies, a paisagem, né? Que é essa questão da ancestralidade. Então, é uma questão muito importante que muitas vezes, né, as questões éticas, as questões religiosas, elas ficam por baixo do pano aí, né? Mas então, professor, importantíssimo o senhor ter falado isso, porque na nossa pesquisa, o que a gente fez? A gente já colocou lá algumas opções, mas nós demos a pergunta também aberta, né? Para que eles dissessem outras motivações. E aí surgiu bastante. Expansão de consciência ambiental e espiritual, né? Que são essas motivações psicossociais. Eu acredito que se encaixa bastante, né, nessa ideia de ancestralidade, né? Dentro dessas também apareceram deixar legado para as próximas gerações, homenagens póstumas ou até pessoas vivas, né? A gente tem RPPNs que foram criadas em homenagem a pessoas também que já não estão mais aqui. Mas foi muito, muito legal essa observação, professor. Você quer falar alguma coisa, Geraldo? Está por aí? Está conseguindo nos acompanhar agora? Estou sim. Nós, no nosso caso, por exemplo, lá, nós queremos trazer de volta essa discussão da ancestralidade, da preservação, mas não no sentido de ter... Óbvio que nós precisamos ter isso, mas de resgatar o passado que era vivo e que foi destruído. Pronto, que aí entra nessa segunda opção, né? Proteção ao patrimônio histórico também, né? Cultural. Exato. E religioso também, no sentido da ancestralidade, de trazer de volta aquilo que era que o povo tinha de subjetivo. Ótimo, porque inclusive surgiu também aqui nas outras respostas abertas, né? Também coisas relacionadas à proteção de patrimônio histórico, inclusive coisas bem específicas, como conservação de DNA de espécies específicas, né? Isso é importante dizer, porque o professor Carlos lembrou muito bem ontem, assim, gente, ó, a questão das RPPNs, embora sejam algumas pequenas, e elas tenham essa característica, né, como áreas pequenas, muitas vezes é só ali que tem aquela espécie, é só ali que tem, né? Então, é muito importante a gente entender que, no caso das RPPNs, né, elas vêm complementar muito fortemente todo um sistema de proteção que a gente já tem, né, público, e tem essa particularidade, né, de muitas vezes um local que está sob propriedade privada, que teria o governo mais dificuldade. Está dando muito retorno aqui, Lívia, Eu acho que é do Geraldo, talvez. Ele desligou. Talvez, né? Talvez se o Geraldo fechasse o microfone, não desse retorno. Geraldo, mas eu acho que ele já fechou agora, né? Já fechou. E isso é só para a gente entender, né, gente? E tem também, apareceu também nas respostas abertas algumas coisas relacionadas à obrigatoriedade, que foi a criação da reserva legal, e também teve uma que foi assim, não, eu arrematei uma fazenda e junto à compra já vinha uma RPPN, né? Foi um leilão de uma terra e já tinha junto, que é aquilo que eu falei para vocês, transformou em RPPN, você vende, você passa para frente para suas gerações que vão herdar, você tem toda a capacidade de fazer negociações com ela, mantendo a função dela, que é de unidade de conservação, que isso é perpétuo, tá bom? Lívia, só, desculpa, o Joaquim também está trazendo uma pergunta interessante, né, ele falou que queria ver a discussão sobre marketing verde, retorno financeiro, né? Sim. Aí a minha pergunta, assim, só complementando a dele, você, por acaso, dividiu as respostas em RPPN de pessoa jurídica e... Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E eu, inclusive, vou querer saber a opinião de vocês sobre isso também.
Olha aí, agora a minha pergunta vai ser a seguinte: eu vou colocar esse link que eu vou colocar agora no chat, gente, ele vai servir para todas as próximas perguntas, tá certo? Quem tiver aí o celular quiser apontar para o QR Code agora, já aponta. A pergunta é: se vocês acham que essas motivações mudaram ao longo do tempo, dependendo da época em que foi criada a RPPN. Lembra que ontem a gente fez aquela viagemzinha no tempo e a gente viu ali momentos de legislações estaduais, marcos legais nacionais, eventos variados relacionados a programas de incentivo, a projetos e coisas diversas, né? Eventos diversos, que eu pergunto a vocês se vocês acham que isso pode ter, de alguma forma, influenciado essas motivações, né? Numa fase X do ano ali, criou-se por motivação tal, na outra fase, de outro período, as motivações maiores foram outras. Então, se vocês acham que sim ou que não. Eu vou colocar o link novamente. Já coloquei. Já colocou? Obrigada, Milena, você é show. Obrigada. Então, vamos lá. Quem tiver aí clicando no link ou quem tiver aí no QR Code vai me responder. Eu vou lá para a apresentação para ver o que está aparecendo, mas eu vou daqui a pouco, viu? Não vou deixar vocês serem sugestionados, não. Mas eu vou logo. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Quando eu aponto para o QR Code, abre na pergunta anterior. Não sei se... Não, eu estou indo para ele agora. Vai chegar lá. Vamos ver aqui, peraí. Eu tenho que andar aqui, viu, gente, para vocês conseguirem. Deixa eu ver aqui. Agora vai dar certo. A Wanda está fazendo uma pergunta aqui, né? Qual a diferença de preservar e conservar para RPPNs? No caso de RPPNs, não há possibilidade do uso sustentável? Há possibilidade do uso sustentável, sim, viu, Wanda? Essa questão da nomenclatura, quando o pessoal responde, é porque, eventualmente, para quem responde mais leigo, ele não vai muito no conceito de preservar e conservar, né? A gente sabe que na discussão passada, preservar é aquela coisa assim que você não tem nenhuma atuação do homem, você deixa ali a natureza intocada, e a conservação você tem um manejo. Mas no caso das RPPNs, o uso das RPPNs hoje pela legislação nacional é uso sustentável, você pode ter atividades de pesquisa científica, você pode ter atividades de ecoturismo, de recreação por lazer, educação ambiental, tá? São atividades menos impactantes, né, porque são unidades de conservação, mas é possível, sim, você fazer o uso. E existe hoje um debate nacional, Wanda, que se você, não sei se você estava ontem, mas se você tiver a oportunidade de assistir depois das aulas, existe um debate nacional de modernizar um pouco mais essa legislação e permitir alguns outros usos importantes, inclusive para a perpetuação do próprio ecossistema, que é relacionado à coleta de sementes, né? Em relação também à questão de abelhas, meliponicultura. Então, isso está sendo debatido para que essas atividades que não são impactantes e que elas também contribuem na conservação possam ser inseridas nesse rol de uso, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Alguns estados têm legislações que trouxeram elas para o campo da proteção integral, no entanto, permite esses usos, porque esses usos que eu estou te dizendo, de educação ambiental, de pesquisa científica e de ecoturismo, né, eles muitas vezes estão dentro desse escopo. E aí, amanhã, a gente vai ter uma apresentação com o Flávio Ridos, que ele é especialista nessa parte de sustentabilidade financeira, e ele vai trazer bem esmiuçado para vocês as oportunidades e as potencialidades que se tem de angariar recursos mesmo na reserva, mantendo a conservação da reserva dentro do que a lei exige, e como que podem ser dados esses usos. Vocês vão ver que as oportunidades são várias, tá bom? Aí aqui, olha, todo mundo que respondeu, né, já excedeu o número de participantes. Estou vendo aqui, Érico. Alguns têm que... Os que terminaram saem, outros entram, mas aqui a resposta, pelo que eu estou vendo, todo mundo acha que mudou ao longo do tempo, que essas motivações mudaram de acordo com a época.
Se alguém quiser se manifestar no, chat, no áudio, pode se manifestar, viu? Vamos lá. Eu vou passar para ver aí o que é, de fato, o que aconteceu de fato aí com essa ideia do tempo, tá? Vamos agora para a revelação. Ó, gente, aqui a gente dividiu da seguinte forma, né? Aqui a gente juntou aquelas motivações em quatro classes, né? Que é aquelas exclusivamente de conservação, as mistas de conservação e economia, as exclusivamente econômicas e as de defesa de propriedade. Tá bom? Tá aí em cima a legendinha para quem estiver acompanhando e quiser olhar com calma. Temos aí a linha do tempo desde quando foi iniciada a criação das RPPNs em 90 até o momento atual, né? No caso aqui está só até ano passado. E observem que esse verde mais escuro aqui, ó, isso aqui é um gráfico de área em pilhadas, né? Que ele mostra que quem toma mais espaço aí dessa ideia, a gente já viu lá que, de fato, as motivações são várias, a gente tem, elas são multivariadas, com o predomínio das conservacionistas, incluindo as que são mistas também, ó, porque a gente tem aqui o verde escuro, mas observe, ó, que elas não sofreram essas mudanças que vocês estão pensando ao longo do tempo, não. É tudo muito... não teve aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui surgiu alguma coisa relacionada a interesse de CMS ecológico. Lembra que a gente falou ontem que a de 98 no Paraná tinha sido por causa disso? Aqui era para estar azulão, né? Só com bastante marcação aqui de interesse econômico. Mas não, ó, a gente continua aqui em todo o período com motivações que são, de fato, de conservação, ainda que mistas à economia, dominando e predominando. Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem em relação ao longo do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lívia, eu queria perguntar como foi feita essa coleta de dados. Foi através de entrevista, não foi? Foi um questionário, certo? Foi um questionário online. O proprietário, ele tinha acesso a um link, né, em que ele respondia. Foi um questionário com 54 perguntas. Ele tinha uma metodologia... no Brasil, né, Lívia? O pessoal... No Brasil. No Brasil, No Brasil, a abrangência foi no Brasil, né? Nós tínhamos várias formas de controle, vamos assim dizer, né? para que não houvesse perguntas repetidas. Quem está perguntando é porque eu não estou conseguindo aqui ver o... Joaquim, é Joaquim. Ah, Joaquim. Eu posso fazer o seguinte, Joaquim, inclusive, esse trabalho, ele está disponível no repositório da nossa UFRN, porque ele já foi colocado lá, porque ele é fruto do mestrado. E lá tem uma parte de metodologia completinha, que é bastante longa, inclusive, por que é longa, né? Porque um questionário com esse tipo de, vamos dizer assim, de coleta online, precisa ser muito rígido, né? Precisa ser muito rígido para que a gente tenha informações confiáveis. E aí tem muito detalhamento metodológico para que essa rigidez, a gente tivesse informações confiáveis, tá bom? E aí eu posso passar para você, se você quiser ir lá no repositório, você vai encontrar, mas se não, eu posso disponibilizar também para você olhar com detalhes, e se você tiver dúvidas, a gente pode conversar mais, tá bom? Massa, muito obrigado. O seu trabalho está muito foda, viu? Valeu. Massa, obrigada, querido. Eu estou só passando um pouquinho assim, porque como são conversas que a gente pode passar muito tempo falando, a gente vai perder um pouquinho das informações, mas a nossa aula não termina aqui, entendeu? A gente vai poder continuar conversando, inclusive depois do curso, tá bom? Massa. Vamos lá. Eu trouxe aqui essa parte das motivações, se elas diferem entre regiões e biomas, de uma maneira descritiva. Esses dados, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são dados descritivos, tá bom? No nosso trabalho, a gente tem alguma coisa que foi feita de análise, certo? Análise de múltipla correspondência, para ver coisas mais complexas, mas o que eu estou trazendo aqui são informações descritivas, né, que são o que eu acho importante. E essa daqui eu trouxe, na verdade, para mostrar só um detalhe. Nessas análises que nós fizemos, nós percebemos que, por exemplo, em relação a bioma, a Amazônia e Cerrado
Se vocês verem, vocês vão conseguir perceber aqui um pouquinho mais maiorzinho aqui, né? Amazônia e Cerrado, aquelas que são conservacionistas e econômicas. Não coincidentemente, o Norte e Centro-Oeste também, a gente vai ver aqui essa pequena diferença nesse detalhe descritivo aqui das informações, que são conservações muito ligadas a motivos econômicos, né? E aí, quando a gente foi mais a fundo, porque nesse questionário a gente tinha várias outras informações pareadas, em que as pessoas falavam sobre o uso da reserva, juntava motivações, a gente tinha como analisar isso, a gente vê que na região da Amazônia, no bioma Amazônia, na região norte especialmente, está muito associado à educação ambiental, motivações ligadas à educação ambiental, e no Cerrado ali, mais na região do Centro-Oeste também, a promoção de turismo. E aí a gente vê que tem umas áreas que têm essa vocação mesmo, né? E aí aqui eu quero trazer outra coisa importante sobre as RPPNs. RPPN, gente, é vocação. Você não precisa, isso aqui eu trouxe aqui o Amazônia Cerrado, que vai ser diferente em alguns locais da Mata Atlântica, que vão ser diferente na Caatinga, que vai ser diferente no Pantanal. A RPPN, ela pode seguir a sua vocação natural, que algumas vão ser só relacionadas à pesquisa científica, elas vão ser grandes centros de estudo para que haja pesquisa científica pela sua excepcionalidade, pelas peculiaridades que vai ter ali naquele local. Algumas elas podem ter uma vocação para o ecoturismo, né, por conta de questões mesmo de cenários e às vezes recursos hídricos, né, como a gente tem em vários locais, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Algumas outras vão ter vocação para a questão de educação ambiental, né? Então, mais uma participaçãozinha aqui, vai ser com o mesmo link, tá? Que foi a pergunta que o Joaquim fez, se eu não me engano, se foi o Joaquim ou foi outra pessoa, mas para a gente saber se elas diferem a depender do tipo de proprietário, se essas motivações que eu estou falando para vocês, se por um acaso o que a pessoa física pensa é diferente do que a pessoa jurídica pensa, é diferente na hora da criação. O que vocês acham aí? Vamos responder. E agora eu vou caminhar lá, viu, gente? Espera aí que eu tenho que caminhar lá, senão vocês não vão conseguir. Vamos lá. Deixa eu caminhar aqui. Agora vai dar certo. O que vocês acham aí? Se essas motivações mudam entre os tipos de proprietário, pessoa física ou jurídica? Já teve alguém que disse que não. Sim. Vamos ver quem ganha aí. Ih, as opiniões estão divididas aí, hein? Opa! Mudou. Tá caindo. Será que essas motivações mudam? Entre tipo de proprietário, pessoa física ou pessoa jurídica? De repente, deu um giral aí, hein, gente? Maior aí para quem acredita que sim, que elas mudam entre o tipo de proprietário. Um pouquinho ali diz que não. Quem respondeu que não muda? Quer falar por que acha isso? Alguém que queira participar aí, dizer por que acha que não muda? Estão tímidos os que disseram que não? E quem disse que sim? Quem quer se manifestar aí? Por que acha que muda? Estou vendo aqui que o Joaquim já escreveu também aqui, né? Será que empresas têm motivações escusas? Ele se pergunta. Alguém colocou que sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vou me meter e vou dizer que as empresas certamente, os CNPJs, né, certamente vão ter motivações muito menos pessoais, muito menos afetivas, muito menos voltadas para legado, para a defesa de
ancestralidade, tudo que a gente estava levantando aqui. Certamente eles vão focar muito mais no marketing verde, na compensação dos seus impactos, né, dos impactos dos seus empreendimentos. E vai ser uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer, corporativa, digamos assim. Certo. Alguém tem uma opinião diferente dessa? Que queira falar alguma coisa, que queira expressar? Se quiser escrever também no chat, fica à vontade, viu, gente? Nada também que impeça, fazendo um complemento, né? Nada que também impeça a pessoa física de fazer isso, que muitas vezes tem pessoas físicas que fazem todas essas questões pelos mesmos motivos das empresas, né? Não vamos colocar também esses papéis de pessoas físicas como mocinhas e empresas como vilãs dissimuladas. Pronto, esse complemento importante. Inclusive, o Gabriel escreveu isso aqui, né? Que ele não vê o preconceito com empresas e que a motivação financeira também é legítima e deve ser estimulada, né? É isso que eu ia estar complementando também, né? Por trás de cada empresa tem também pessoas, né? E elas têm essas mesmas motivações. Elas podem ter motivações éticas, religiosas, elas podem ter preocupação com o meio ambiente, né? Então, as empresas, elas também têm esse componente pessoal, né? Então, vamos descobrir a resposta do nosso questionário. Vamos ver aqui o que apareceu no nosso questionário, que é nossa amostra. Vamos lá. Olha aí, gente. Não mostrou essa diferença desse jeito, não. As motivações continuam sendo, em predominância, conservacionistas, ainda que aliadas às econômicas, como o próprio Gabriel falou aqui sobre a legítima, né, motivação financeira, porque a gente sabe que conservação precisa de investimentos, né, é um investimento, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito brevemente isso aqui, lembrando que é um dado descritivo, tá? A gente tem uma participação maior de pessoa física na pesquisa do que de pessoa jurídica, mas essa é a realidade. Dentro da realidade de pessoas físicas e jurídicas, nós temos a maioria de proprietários de pessoas físicas mesmo. Quem viu a aula ontem se lembra. Então, a gente colocou aqui na proporção, né, de respostas, não modifique, independente aqui se é de pessoa física ou de pessoa jurídica. De fato, a maior predominância é de conservacionistas. No entanto, quando a gente vai lá dentro, lembra que eu juntei aqui tudo? Juntei conservação com conservacionista econômica e defesa? Quando a gente separa de novo, nas análises, a gente vê isso, que dentro das econômicas, que é ali uma parte de interesse e de motivação, sim, de fato, as empresas se aproximam um pouco mais da que busca agregar valor ecológico à propriedade. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu vou voltar só alguns, porque eu acho que vocês não prestaram atenção nisso, e a gente vai voltar aqui. Lembra que as motivações iniciais aqui de agregar valor ecológico era 24% quando a pessoa criou, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física? Olha aqui o que aconteceu no momento atual. Olha aqui como que subiu isso. Esse interesse, essa motivação, entendeu? E isso aqui veio independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, porque, de certa forma, acredito eu, como jornalista, inclusive especialista em mídias digitais, né? Aí é uma opinião, nesse momento agora é uma opinião, é uma hipótese sobre questões, porque nem tudo que está aqui, gente, foi discutido de maneira acadêmica, assim, detalhada. Algumas coisas estão ainda no campo de inferências, né? Mas, sim, tem uma relação importante da gente entender que o momento que nós vivemos hoje é um momento muito de visibilidade, e é importante essa questão do valor ecológico à propriedade para que as pessoas tenham conhecimento e valorizem também. E a gente vai ver na palestra amanhã do Flávio que isso é importante do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Tá certo? Então, vamos seguir em frente aqui e vamos fechar essa parte de motivações. Tem alguma pessoa querendo falar? Liana? Sim. Fica à vontade, Liana. Eu só queria... Estava aqui refletindo, e quando você estava discutindo, né, destrinchando as motivações, em dizer o quão foi importante você ter ser dedicado, né, a entender a motivação passada e a real, para a gente, enquanto conservacionista e interessado, e
e profissionais até, né, que podem estar atuando nesse campo de ampliar o número de RPPNs, do nosso discurso está bastante alinhado, né, com a motivação dos proprietários que já existem, que certamente vão ser semelhantes, né, aos interessados em criar RPPN. Então, a gente costuma, né, já pela nossa profissão, pela nossa trajetória, né, das ciências ambientais, das ciências biológicas, e já ter na ponta da língua esses argumentos de espécies ameaçadas, de conservação da caatinga, conservação dos recursos hídricos, e saber que os proprietários têm esse mesmo alinhamento, eu acho que é um ganho muito importante para a gente, né? É claro que as motivações pessoais, a herança da propriedade, o legado, né? Tem muito proprietário que fala, não, meu avô sempre quis proteger esse lugar, mas a gente não sabia que tinha RPPN nessa época. Agora que a gente sabe, a gente quer transformar em RPPN, né? Então, assim, já vai ter essa motivação, né, de família, de herança e tudo. Mas saber que isso ganha muito mais força, né, com esses argumentos que vocês estão elecando aqui. Então, era só essa reflexão e esse reconhecimento da importância do que vocês estão trazendo. Obrigada, Liana. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo. O que a gente vê aqui desde o início são as múltiplas, né, motivações, que tem, sim, a sua predominância na conservação, naturalmente, e aí é o que eu vou trazer aqui para vocês agora, né? Se a gente lembrar da aula de ontem, que a gente viu como que nasceram as RPPNs, né? Teve aquele embriãozinho lá do nascimento da legislação, que foi para proteger fauna na época da caça, depois ampliaram para a flora, depois, lá mais para trás ainda, as florestas protetoras, a gente vê que esse embrião do nascimento das RPPN já é um nascimento com a ideia de conservar espécies, ecossistemas e paisagens, né? Então, não poderia ser diferente, né? Toda essa história aí que foi construída. E essa predominância, ela em estudos conduzidos no Brasil localmente, a gente vê esse mesmo dado sendo também produzido nos estudos locais, e como eu falei para vocês, nos últimos 2 estudos nacionais que tiveram, isso também foi corroborado, né? E isso no mundo também, em vários locais, também sai esse mesmo resultado, viu, gente? Em relação a essa vocação das áreas que eu falei para vocês, que foi uma maneira também encontrada para dar sustentabilidade financeira a várias dessas reservas, quem hoje faz a gestão delas de maneira ativa, né, que é promover educação ambiental, pesquisa e turismo, também é uma coisa bastante importante. E aqui eu não trouxe, gente, nada da Caatinga, porque a gente vai ver a fala do Jorge e vai ver a fala da Serra das Almas bem específicas sobre isso, tá? Mas trouxe aqui 2 exemplozinhos, por exemplo, de áreas que trabalham com ecoturismo, que é, inclusive, um aglomerado ali de RPPNs, que é na Chapada dos Veadeiros. A gente tem ali, né, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, várias RPPNs, tá aí a imagem de uma delas. Quem já visitou o lugar, talvez já tenha visitado o RPPN até sem saber que é, aquele rio Macaquinhos lá, que vai, aquelas cachoeiras lindas lá, vários daqueles lugares que você deu um valor para um ingresso de visitação, era uma RPPN, né? Várias reservas particulares localizadas na região de Bonito, também ali no Rio Sucuri, com um forte trabalho de ecoturismo, na Estância Mimosa, tem também o Rio do Prata, naquela região de Bonito ali, uma série também de RPPNs que tem essa vocação de turismo, né? Aí eu falei ali atrás para vocês também da parte da Amazônia, né, dos que estão no bioma Amazônia e também ali pela região norte, qual é a vocação muito grande que tem lá? Educação ambiental, né? A gente já tem uma certa tradição mesmo, né, na região pela temática, e isso a gente encontra em RPPNs que estão ali no Amazonas, no Roraima, no Amapá, inclusive várias delas, e eu vi a conversa hoje de manhã do Geraldo, são urbanas e periurbanas. Estão muito próximas ali, tem na capital, olha, essa daí, essa aqui é do SESC, que é de uma pessoa jurídica, né, que é o SESC Tepequém, em Boa Vista, né, que fica a 20 quilômetros, se eu não me engano, pertinho de Boa Vista. Eu coloquei Boa Vista aqui, mas eu acho que ela fica a 20 quilômetros, agora eu fiquei em dúvida, mas enfim.
E essa aqui de Manaus, que é o Instituto Soca, né, que é a RPPN da Isacu Ikeda, e tem outras também, tem o Sítio Bons Amigos, que também tem vocação de educação ambiental, no Amapá também, nós temos lugares que trabalham com essa parte de vocação, e tem outra também, viu, gente, que eu acabei não comentando, que está dentro da questão também da pesquisa científica, que são para serem refúgios para as espécies, né? Às vezes, nós temos aí os órgãos de governo que recolhem animais silvestres, né? Muitas vezes de locais que não estão adequados, e eles precisam ser precisa ser feita a soltura, né? Em ambientes que são propícios e próprios àquela espécie, e muitos desses ambientes são em reservas particulares. Existem várias reservas no Brasil que têm esses acordos de cooperação para a soltura, né, de animais. Então, e a outra coisa que a gente viu bem forte lá, que era o quê? Proteção a recursos hídricos, né? Lá atrás, em 2014, o Beto Mesquita, que também é um pesquisador muito importante, que ele já vem há bastante tempo falando desse assunto de RPPNs, e ele já foi gestor, e até hoje ele trabalha com isso, ele fez uma pesquisa também de escala nacional, né, em que ele demonstrou que, naquela pesquisa dele, mais da metade das RPPNs estudadas estava contribuindo com o abastecimento de água de alguma localidade, né, de comunidade vizinha, próxima à reserva, e até grandes cidades localizadas a jusante, né? Na minha pesquisa, eu fiz uma pergunta, na sua RPPN tem corpos d'água? 96% disseram que sim. Que tipos de corpos d'água? Está aí para vocês verem. Maioria de nascentes. Olha que coisa importante, né? A gente falando atualmente de crise climática, a gente falando sobre crise hídrica também, a gente, na Caatinga, a gente sabe da importância de proteção de nascentes, por exemplo, né? E está aí o resultado que a gente vê, pelo menos dessa amostra que a gente conseguiu colher, e a gente acredita que isso é, sim, uma boa representação e que muitas outras que a gente não conseguiu captar também têm essa realidade, né? Rios e riachos, cachoeiras, banhados, lagos naturais. Então, quer dizer, essas motivações, ainda que elas sejam pessoais, veja como que elas reverberam, né? E, por fim, né, bem menos que a gente viu ali a questão da defesa de propriedade, mas também existiu, né? Muitas vezes tem casos, tem situações específicas, né? No Rio Grande do Sul eu conheço histórias a gente tem, vamos dizer assim, desde pessoas interessadas a conservar, mas pessoas interessadas em atrapalhar também. Então, tem um caso no Rio Grande do Sul de uma reserva que a prefeitura, por interesses outros, com pessoas que não têm uma visão ecológica, de meio ambiente, né, mais sistêmica e de equilíbrio, querem porque querem, vamos dizer, tomar a tal da RPP, já tentaram fazer de tudo. E a proprietária lá é aguerrida e guerreira. E há anos ela vai segurando a onda, né? Mas o que eu quero deixar aqui de recado é o seguinte: as motivações, elas refletem uma complexa relação, né, entre valores, visões de mundo, normas, atitudes, comportamentos, e que a importância das visões de mundo pró-ambientais acabam não mudando com o tempo, tá? E isso é importante que fique registrado, porque eu sabia que ia surgir vários sentimentos desses aí, percepções de que a ideia de você ter uma reserva particular é só ligada a interesse financeiro, entendeu? E isso não é, e mais uma vez falando sobre aqui o que o Gabriel falou, é legítimo, né? Porque a gente sabe que precisa de investimento. Conservação precisa de investimento. De onde é que aparece isso? Né? A gente vive num mundo que trabalha com esse valor, moeda, né? Mas, professor, eu tenho quanto tempo mais? Porque eu fiquei um pouco confusa em relação ao horário, né? Tem mais um tempinho aí? A outra ia ser 10h40, né? A minha ia ser 10h40, então acho que tem mais um bom tempo, né? Tem sim, eu vou dar uma calculada aqui para a gente dividir, mas assim, aconteceu o problema, tinha mais ou menos meia hora da palestra do Wilton, um pouquinho menos, né? Mas então, vamos tentar aí, você consegue concluir em meia hora, não? Como é que está? Acredito que sim. Vamos dar continuidade aqui. A gente tinha 20 minutos de intervalo, então a gente, enfim, vai ter que sacrificar um pouco esse intervalo. A gente já fez um intervalinho antes, né? Mas vai tá tranquilo. Legal, gente, tá? Vocês estão gostando, estão acompanhando legal aí? Porque a gente só continua se vocês quiserem, estou brincando. Mas vai tranquilo aí, vai completando aí sua apresentação. Vamos lá, gente. Então, a gente falou do que motiva, que é a origem, que é aquele embriãozinho, que é o que move, né,
tudo que vem pela frente, inclusive o enfrentamento de desafios e dificuldades, porque sim, eles existem, né? A gente não está aqui para criar uma imagem que seja irreal, né, do que seja conservação em áreas privadas, né, o que seja você transformar uma parte ou todo da sua terra ou da propriedade em um RPPN. Mas eu gosto de trazer solução também, viu? Então não fiquem nervosos. Vamos passar para frente. Agora eu quero a opinião de vocês, gente. É com o mesmo link, tá? Aquele mesmo link que está aí. Agora eu vou voltar lá para poder caminhar lá, senão vocês não conseguem acessar a pergunta. Rapidinho aqui. Vamos ver aqui. Que eu quero saber o que vocês acham, tá? Sobre quais são as dificuldades que são enfrentadas para se criar uma RPPN. Nuvenzinha de palavras. Podem colocar expressões ou palavras, tem direito aí até 3. Na opinião de vocês, quais são as dificuldades que são enfrentadas para se criar uma RPPN? Vamos ver se vocês estão bons de jogo. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui o QR Code, para quem quiser apontar o celular e ficar mais fácil, tá? Daqui a pouco eu coloco a apresentação ali aberta, completa, mas enquanto o pessoal está caminhando aí com as respostas. O Flávio colocou aqui burocracia no chat, né? Deixa eu abrir aqui para acompanhar o chat também. Burocracia. A Lenira também colocou burocracia. Burocracia, Lenira. Meus queridos aqui acompanhando, muitos de vocês aqui eu conheço e já agradeço por estarem aqui. Isadora colocou interesses políticos, né? Vamos ver como é que está lá a nossa nuvem de palavras. O que está aparecendo aí? Quais as dificuldades enfrentadas para se criar uma RPPN? Dificuldades financeiras, está aparecendo aqui, falta de apoio, financeiro apareceu de novo, pouco incentivo, burocracia, custo, dinheiro, conhecimento. Apareceu bastante financeiro aqui, hein? Se a gente juntar aqui financeiro, dificuldade financeira, custo, dinheiro, o que está aparecendo mais aqui? Falta de conhecimento e conhecimento. Ó, mais 2 aqui desse tema relacionado a conhecimento. Tem mais alguém participando que vai escrever? Tem mais gente colocando aí coisa. Pouco incentivo, incentivo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se a gente já apareceu, então. Coisas relacionadas à parte financeira, né? Bastante aqui, relacionadas à falta de conhecimento, falta de apoio, pouco incentivo, também apareceu aqui 3 vezes. Gabriel colocou aqui no chat conhecimento e networking, rede de apoio. Mais um aqui de conhecimento. Tem mais gente participando aí. Vamos ver o que aparece aí nessa nuvem. Vai ter um link sim, viu, Flávio? O Flávio está perguntando aqui. Hoje, inclusive, essa queda de energia foi sentida em vários lugares, inclusive em outros estados. O professor, acho que colocou o link aí da aula que está sendo gravada e vai ficar disponível, viu? Para quem só conseguiu chegar agora por conta da dificuldade das quedas de energia que teve, algumas internets ficaram fora de ar também, né? Vai ser possível recuperar essas informações, tá bom? Olha aí, apareceu aí recurso financeiro de novo. É isso, gente. Acho que vocês ficaram aí entre conhecimento financeiro e incentivos, né? Dificuldade financeira, recurso financeiro, pouco incentivo, burocracia. Apareceu só um burocracia aqui e outro burocracia no chat, né? Vamos ver a realidade a partir da nossa amostra? E de outros estudos também locais? Vamos lá? Vamos ver aí se vocês estão bons de jogo. Surprise. Tcharam! Gente,
Nos nossos respondentes dessa pesquisa, que foi de nível nacional, só repetindo aqui para vocês, nós tivemos que 58% tiveram dificuldades e 42% disseram que não tiveram dificuldades. E vejam que a maioria que colocou aqui qual foi o tipo de dificuldade, essa pergunta ela podia ser respondida com mais de uma resposta, tá? Se ele tivesse tido dificuldades diferentes, mas 52% aqui disse que teve dificuldades burocráticas, né? 10% disse ter tido dificuldades financeiras e 12% ter tido dificuldades técnicas. E os outros aqui, que eles relataram alguns outros tipos de dificuldade. Então, isso aqui é exatamente o que vocês disseram. Burocrático, financeiro e técnico, conhecimento. A diferença é que o burocrático tomou conta aqui, viu, galera? Não foi o financeiro nem o técnico, não. As dificuldades burocráticas, elas foram enfrentadas tanto isoladamente, que foi 75% de todos esses que disseram que tiveram dificuldade, responderam que foi só burocracia, quanto foi associado também à técnica. 11% teve burocrática e técnica junto, 6% teve burocrática e financeira junto, e 8% teve as três, burocrática, financeira e técnica. Certo? Agora, como a gente fez uma pergunta que cabia dizer várias ao mesmo tempo, quando a gente perguntou para elas qual foi a maior, se você disser uma, assim, olha, escolha só uma, 79% indicou dificuldade burocrática, tá? Seguido das técnicas e das financeiras, que foi o último caso. Isso aqui eu já quero dizer outra coisa para vocês, que não vai estar aqui nessa apresentação, mas tem esses dados. Quando a gente vê lá quanto que foi o custo para você fazer uma RPPN e etc e tal. Gente, talvez a gente avalie que é uma coisa muito mais acima das nossas capacidades, mas o financeiro nem sempre é o mais difícil, por incrível que pareça. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, tá? Essa aqui eu já acabei respondendo para vocês, eu vou passar para frente. E se a gente for esmiuçar o que estava dentro desses tipos de dificuldade, isso aqui é muito importante para os gestores que estão aqui, tá? Principalmente dos órgãos de governo, né? E também para as organizações que estão interessadas em capacitar. E veja bem, gente, falar de dificuldade nesse momento agora para vocês que estão começando a se interessar e que vão caminhar nessa trilha, é a melhor coisa que existe na face da Terra, porque vocês vão ter a condição de não repetir os mesmos erros. Vocês já têm aqui uma realidade em que já vão buscar soluções, já vão saber onde pode aparecer os primeiros obstáculos e não repetir esses erros, né? Então, falando aqui das dificuldades burocráticas, a gente perguntou se elas estavam ligadas a quê, né? Vamos lá, vamos passar. Mas eu coloquei aqui antes uma questão de tempo. Só eu fiquei confusa aqui, gente, porque deu um probleminha aqui no meu computador, só um instantinho. Que oscilou aqui, deu uma apaga, mas já acabou de voltar. Peraí. Pronto, vamos lá. Como eu falei para vocês, as burocráticas elas foram consideradas a pior das dificuldades no processo. E como é que isso é apresentado ao longo do tempo, tá? É apresentado da seguinte forma. Eu poderia fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês acham que isso mudou? Lá no passado era mais difícil? Agora está mais fácil? No meio do caminho foi mais fácil? A gente aprendeu alguma coisa com isso? Olha, essa aqui é a realidade da nossa amostra. As dificuldades burocráticas, as dificuldades financeiras, as dificuldades técnicas, elas acabam estando presentes em praticamente todo o período, independente do ano de criação de reserva, lógico que predominando aí as que são de cunho burocrático. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer o quê? Para a gente entender esse dado, a gente tem que ir um pouquinho mais para dentro da informação. E a gente foi, né? A gente foi perguntar quais são essas dificuldades específicas. Tudo isso daqui, gente, para vocês, falando um pouquinho mais da metodologia do questionário. Muitos dos estudos que têm sido conduzidos nessas reservas e nas unidades de conservação são estudos baseados em metodologias, inclusive, de pesquisa de eficácia da conservação nessas reservas. Então, a gente trabalhou com um questionário que ele tinha muitas perguntas que levavam a esses dados mesmo, para que esses dados, eles são dados que são públicos, entendeu? Eles podem ser compartilhados,
e isso a gente consegue, no futuro, reunir e, quem sabe, fazer uma grande análise, maior ainda, mais robusta, e que vai dando mais certezas para a gente. Então, do ponto de vista do questionário que foi feito, para vocês entenderem de onde que está surgindo essas perguntas e por que são essas opções, né? É porque já vem gente há algum tempo fazendo isso. Lá atrás começaram a fazer questionários completamente abertos e foi afunilando, até a gente chegar aqui em pontos principais, mas eu sempre deixava uma perguntinha aberta também para aparecer alguma novidade, né? E vocês vão ver aí. Então, dentro das burocráticas, a maior mencionada foi entrave na análise do órgão ambiental. Aqui não cabe, assim, nesse exato momento, a gente fazer uma avaliação profunda do que é, mas é para ficar reflexão, tá bom, gente? Para ficar reflexão de todos os setores que estão aqui envolvidos, de pessoas que estão assistindo, para entender e procurar onde que pode estar esse gargalo ali na parte que lhe cabe, né? Depois, a gente teve aqui outras motivações relacionadas a outras dificuldades burocráticas, e aí falaram disso, falta de conhecimento do proprietário dos processos para criação. Vocês não vão ter mais isso, porque daqui a pouco o Wilton vai chegar e vai falar que tudo como é que tem que ser. Vocês já vão se cobrir de conhecimento, entendeu? Despreparo dos cartórios, isso acontece, né? E aí eu já estou sabendo também que o órgão daqui do estado do Rio Grande do Norte, e eu sei também que vários órgãos de outros estados dão um certo apoio, uma assessoria técnica para os proprietários a respeito disso, obtenção de documentos, né? Surgiu aqui algumas coisas relacionadas à coleta de carta de confrontação, de vizinhos, excesso de documentos, certidões, baixa de previsão de ruas previstas, diferença entre a área do registro e do levantamento. Então, veja, gente, existe um trâmite que vocês vão conhecer já, que o Wilton vai falar, e que vocês precisam dar um checklistzinho, assim, ó, tudo bonitinho, para poder chegar com tudo ok, e isso vai ser bem mais rápido, e vocês não vão passar por esses problemas, entendeu? Observem que a outra coisa que se fala bastante aqui é regularizar a documentação do imóvel, né, a documentação relacionada ao reconhecimento, tem probleminha relacionado à averbação de imóvel também, e às vezes problema com sobreposição de terras. Então, assim, tudo isso daqui, quem está interessado tem que observar para saber o que tem que resolver antes, para chegar lá no órgão já com tudo bonitinho, porque aí o processo vai ser bem rápido. Teve dificuldade, procurar um apoio técnico, e aí eu deixo aqui a reflexão também para os outros setores da sociedade, e aí por isso que a gente tem tanto gestor, tanto consultor ambiental aqui também querendo se capacitar. Tá aí o gargalo das dificuldades. Vamos passar para frente, pode falar. Posso fazer um comentáriozinho? Sim. Não, é um complemento ao que você está falando, né? Vamos dizer assim, esse curso, ele e essa história que a gente está construindo aqui no Rio Grande do Norte é exatamente para tentar aceitar o processo inteiro, né? Muitas dessas dificuldades, vamos dizer assim, existem, a gente tem que dividir um pouquinho a dificuldade entre, vamos dizer assim, o processo de dar tudo certo com a terra, né, com a posse da terra, essa documentação. Então, assim, isso não é da RPPN, né? Esse é um processo anterior à criação da RPPN, toda vamos dizer, a averbação da terra, né, sobreposição com os vizinhos, etc. Isso tudo não tem a ver com a RPPN, tem a ver com o processo de posse de terra, né? Perfeito. Depois que isso está resolvido, então você tem o processo da RPPN propriamente dito, né? E aí o que acontece? Dependendo do estado, dependendo de como as pessoas, da onde a pessoa vai fazer esse processo, o estado não tinha cultura, né? Não fazia esse processo com frequência, né? Não sabia muito bem como agir. Então, muitas vezes, os próprios técnicos estavam despreparados para esse processo, e isso acaba, vamos dizer assim, atrasando um pouco o processo, criando burocracias, criando dúvidas, entraves, né, para a criação. Então, vamos dizer assim, a participação aqui do Wilton, né, a participação da equipe do NUC, né, e toda essa, vamos dizer assim, a nova legislação estadual aqui, né, tudo isso leva a gente estar conseguindo azeitar esse processo para não ter mais dificuldades, né? De minimizar, né? Lógico que burocracia é burocracia, sempre a gente vai ter que preencher as caixinhas, sempre a gente vai ter que, né, tá ticando lá os documentos, colocando os documentos certos, né? Para poder dar certo. E tem que lembrar que é um processo
porque você vai criar uma RPPN para sempre, né? Isso. Perpetuidade. Então, todo o processo legal tem que ser visto com muita calma, com muito cuidado. Mas, vamos dizer assim, o que a gente está vendo aqui no Estado? Que o próprio, como a gente está vendo aqui nesse curso, né? O Estado, a gestão do Estado está aqui dentro, né, do curso, está participando desse processo ativamente como colaborador desde o início, né? Proponente desse processo aqui. E isso eu acredito que vai fazer a gente conseguir destravar essa burocracia, né? Sim. Então, o que a gente tem que pensar né, quando as propostas de RPPN pelo Estado aparecerem, a gente tem que ficar atento aos gargalos, quais são os gargalos e como saná-los, né? E isso é comum, viu, gente? Para deixar claro, também não está aqui, mas a gente fez uma perguntinha sobre o tempo em que terminou todo o processo de reconhecimento. Em média, dentro da nossa amostra, é de 1 a 2 anos. Em média. Entenda que a gente tem várias experiências ali, e a gente fez de 1 a 2, de 3 a 5, de 5 a 10. Lá no início, no passado, teve umas que levaram muitos anos, como eu falei para vocês lá atrás, por causa de entrave de falta de recursos humanos mesmo, né? Depois isso foi modificando, foi sendo mais modernizado com o tempo, foi sendo mais modernizado com o tempo, e nós aqui estamos saindo na frente, porque a gente já está com esse conhecimento, né? Que antes não tínhamos. Passando para o próximo, para a gente dar continuidade aqui, das dificuldades técnicas, a gente perguntou, e baseado nesse questionário que eu falei para vocês aqui, de uma metodologia que olha bem para essa questão de eficiência mesmo das reservas, também fazendo uma pergunta aberta, mas, assim, a maioria não teve as dificuldades técnicas, isso aí corrobora com lá atrás, que a gente viu, né, que as dificuldades técnicas foram menores, mas quem teve com o quê? Com a elaboração do plano de manejo, que nós também não vamos mais ter esse problema, porque amanhã nós vamos ter acho que vai ser quando vai ser hoje ainda, professor, a parte do plano de manejo, ou vai ser... O plano de manejo vai ser amanhã e na quinta que vai ser o Flávio Gido. Pronto, isso. Amanhã, na quinta, o Flávio, amanhã vocês vão ter uma aula inteira sobre essa questão de metodologia de plano de manejo. Quer dizer, a gente já está aqui pensando que já não vai ser uma dificuldade técnica necessária a ser passada. Bem como a gente vai ter muitos profissionais aqui também sendo capacitados, que para quem não está aqui nesse momento, a gente vai poder ter aqui no Estado e em outros locais de quem está participando, pessoas capacitadas, né? Depois a gente vê aqui que o que aparece é a dificuldade com relação a memorial descritivo e de referenciamento, tá? Dificuldade técnica de fazer essa parte. E aqui, levantamento de fauna e flora está separado de plano de manejo, porque o que acontece? A cultura anterior era o quê? Não faz plano de manejo logo. Faz só um levantamentozinho de fauna e flora, entendeu? Para poder justificar lá. E aí, por isso que está separado, tá, gente? Mas isso é uma coisa que a gente já resolve também dentro do próprio plano, mas está colocado como tem uma das dificuldades técnicas também. E aí, mais uma vez, dentro das respostas abertas, o que apareceu muito foi o quê? Desconhecimento dos proprietários dos protocolos a serem seguidos para a criação. Então, para quem está aqui, que é proprietário, perceba que, se cobrindo de todo esse conhecimento que já é parte do que vocês estão fazendo aqui, com certeza o processo e essas, vamos dizer, essas agruras de dificuldades vão ser muito mais reduzidas, né? Não precisa ter medo, porque a gente está aqui exatamente para poder aprender com os erros que já foram cometidos. E, para deixar aqui informações também relacionadas às dificuldades financeiras, a gente perguntou o que representou o maior gasto, né? Em relação a esse processo de investimento da reserva, e o maior foi relacionado à assessoria técnica mesmo, destinada a levantamento de fauna, flora e elaboração do memorial descritivo de referenciamento e consultorias, né? O que se colocou como sendo os maiores custos. E gastos cartoriais e plano de manejo ficou lá embaixo. A razão, acredito eu, acho que quando a gente vai mais para dentro do estudo, a gente vê que é isso, porque o plano de manejo pessoal deixa para depois, né? Porque tem ali um tempo que você pode fazer colocar esse plano de manejo depois, né? Que você cria, e gastos cartoriais, tá? Mas veja só,
Aqui eu estou colocando uma dificuldade financeira que mais para frente agora a gente vai ver quais são soluções. Soluções são muito ligadas, inclusive, a apoios. E a gente teve numa fase aí desse período todo de criação apoios tão importantes que foram aqueles que ajudaram com memorial descritivo de referenciamento e com consultorias de plano de manejo. E isso resultou em coisas, né? Vamos lá. Isso que eu falei para vocês, gente, do processo de criação. Aqui, eu vou dar só uma pincelada, só vou mostrar para vocês entenderem muito brevemente, a gente não vai aprofundar sobre isso, mas é para vocês entenderem que existe sim um processo de pressão e ameaça que vai ser enfrentado e que já é enfrentado, independente, acredito eu, de ser criada ou não essa reserva, para quem tem esse interesse de proteger a sua área, já sofre com algumas dessas coisas, tá? E aqui a gente está trabalhando com pressões e ameaças ligadas ao quê? A caça, o tráfico de animais, espécies exóticas, incêndio, invasão. E aí, como é que está organizada aqui essa informação, para vocês entenderem, né? Essa cor mais clara, o verdinho mais claro, que não ocorre, tá? Dentre toda essa amostra nossa, todas as RPPNs que foram estudadas, que não ocorre, e o verde do mais claro, desse mais abertinho aqui, para o mais escuro, de ocasional a frequente. Então, a gente observa aqui, ó, que acontece muito. A maioria das RPPNs sofrem com o quê? Com caça e tráfico de animais. Eu vi, acho que a Lenira falando ontem, que ela é uma interessada, né, em criar uma propriedade, e eu vi ela falando ontem que ela já sofre com isso na terra dela, né? Eu vou até ligar aqui no chat para poder acompanhar aqui, se vocês estiverem falando alguma coisa. Então, isso é uma das grandes questões. Em seguida, a gente vem o que aqui? Problema com espécies exóticas, né? Depois incêndio, invasão, pressão urbana, né? E vai seguindo aqui, extração de produtos não madeireiros, contaminação e poluição, e aí vai reduzindo aqui, ó, o problema vai ficando um pouco menor à medida que vai aparecendo essas outras pressões e ameaças, ó, agricultura e pecuária, extração ilegal de madeira, desmatamento, empreendimentos lineares, empreendimentos de energia. Então, aqui, ó, é só para vocês terem uma ideia de como que é hoje esse retrato de pressões e ameaças que as reservas sofrem, que isso aqui vai ser uma questão na gestão, no pós-criação, mas é para vocês terem uma ideia, tá? Passando para frente, vamos falar agora um pouquinho de solução, né? Porque a gente conhecendo, tendo acesso aos problemas, a gente consegue visualizar e também ver as experiências que já foram exitosas ao longo do tempo, né? Que está muito ligado, inclusive, a apoios, né? Então, vamos lá. Para a gente entender, no processo de criação das reservas ao longo do tempo aí, desses mais de 30 anos, né, 57% daqueles que criaram reservas receberam algum tipo de apoio, 43% não receberam nenhum tipo de apoio. E aí, se a gente for para dentro do tipo, né, que é técnico ou financeiro ou algum outro, a gente vai observar que a maioria recebeu apoio técnico, seguido de apoio financeiro e outros tipos de apoio, né? Quando a gente fez essa pergunta aberta de outros tipos de apoio, os respondentes eles começaram a mencionar nomes de organizações e de secretarias de âmbito governamental que ofereceram esse apoio. Então, está ligado um pouquinho mais à origem do que propriamente ao tipo de apoio. E a gente vai falar isso aqui para a gente entender como é que está a participação dos atores sociais hoje, porque isso aqui é para dar uma visão para vocês que essa junção, esse envolvimento é importante de todos os setores da sociedade. E aí eu quero que vocês, quem puder ainda, que tiver aí com condição de responder, de onde que vocês acham que vem a origem desses apoios das RPPNs? Quais são aí esses atores sociais que hoje estão ajudando as RPPNs a serem criadas, implementadas e estão sendo ajudadas também no processo de gestão? Vou colocar lá para poder caminhar, senão a gente não consegue sair do lugar. Vou voltar lá na apresentação. Deixa eu vir aqui. Vamos lá rapidinho. Passando aqui. A gente está quase chegando no final, tá bom, gente? Vamos lá. Podem começar a responder agora que vai dar certo. De onde que vocês acham que está vindo a origem dos apoios aí que estão sendo recebidos por quem está criando a RPPN? Tá aí o link no chat para quem não estiver conseguindo, quem estiver já no celular e não puder
direcionar o QR Code, vai no link. E quem não estiver conseguindo pode explicar aqui no chat também. Está aqui o Flávio Pio, falou ONGs e compensações ambientais das empresas interessadas. É de onde ele acha que está vindo esse apoio. Quem não estiver conseguindo no QR Code ou no link, pode escrever aqui no chat que a gente vai falando e reproduzindo aqui, tá? Vou colocar lá para ver o que está aparecendo. Vamos ver o que está aparecendo por aqui. Olha aí. Dentro das opções que a gente colocou, voluntários e particulares, iniciativa privada, ONGs. Uma enquetezinha, vamos lá. Ninguém está dando nada pelo governo estadual, federal e municipal, hein? Pode assinalar mais uma opção, se você achar, inclusive, que pode ter aí um apoio associado, tá, gente? Mais alguém vai participar? Para a gente caminhar aqui e poder ver as informações. Não vou demorar mais muito não, tá, gente? Para a gente poder não prejudicar o restante da nossa apresentação. Mas aí aqui não apareceu nada para os governos, ó, ninguém está botando fé nos governos. Apareceu aqui muita fé aqui para as ONGs, depois para a iniciativa privada e depois para voluntários e particulares. Vamos ver como é que está essa realidade aqui para nós. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa visualização de tela cheia. E a nossa realidade é a... Tcharam! Gente, vocês acertaram. Quem respondeu, que se motivou aí a responder, acertou. A maioria dos apoios, durante toda essa história de implementação de RPPNs, no âmbito nacional, veio de ONGs, organizações não governamentais. Isso respondido pelos proprietários que participaram dessa pesquisa e também alguns outros estudos locais, e nós temos documentos que fazem a gente ter uma discussão mais robusta nesse assunto também, que mostra isso, que, de fato, as ONGs tiveram um papel muito importante nessa dinâmica aí dos apoios. Mas ninguém deu nada pelos governos, né? Aí vocês erraram feio, porque aí, ó, quem veio em segundo lugar foi o quê? Exatamente os governos estaduais, tá, gente? Então, observem aqui que é apoio técnico, né, e financeiro, só que onde é que o governo estadual apareceu mais aqui? No apoio técnico, né? E a ONG apareceu bastante, tanto no técnico quanto no financeiro, né? Se vocês observarem aqui, ela praticamente se destacou como a maior origem de apoio financeiro veio das ONGs. Em seguida vem, sim, voluntários e particulares, depois iniciativa privada, governo municipal e governo federal, de fato, por último. Sobre as ONGs, né, esses apoios, eles não vêm sozinhos, né? 26% deles estão associados a alguma outra origem, né, que pode ter sido ONG, governo estadual, ONG, voluntários e particulares. 12% está associado a duas origens, ou seja, recebeu o apoio das ONGs, recebeu o apoio do governo estadual, recebeu o apoio da iniciativa privada, ou associado até 3, 4 ou mais. O que eu estou mostrando com isso, gente? Aqui, mais é mais, entendeu? É soma, é agregar. Então, é muito importante o envolvimento de todos os setores com o que puder de expertise, que seja técnico ou financeiro, e isso daí é que vai ser uma soma nos resultados. E aí eu quero deixar aqui para vocês essa imagem, essa nuvem de palavras que fala sobre os tipos de apoio e as origens, que a gente perguntou lá, qual era a origem mais significativa? Porque, como a gente sabe que teve, às vezes, múltiplos apoios, apoio de ONG, de governo, de voluntário, de empresa, e aí, mas qual foi o mais significativo? A resposta foi que foram exclusivamente de organizações não governamentais, tá? Isso daí é uma realidade. Alguns locais do Brasil, alguns proprietários, vou deixar aqui uma informação para vocês, alguns proprietários vão dizer para vocês que não concordam com essa informação, mas por quê? Não vai dar tempo da gente ver isso aqui, mas a gente vai observar que algumas regiões, algumas áreas tiveram realmente menos apoio nesse sentido. Então, pela experiência individual daquele proprietário, ele tem uma percepção
de que não teve apoio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Pampa, isso foi mais reduzido. Tem alguns pontinhos assim que são específicos, que lá no trabalho, quem quiser ler vai poder ver. Mas a realidade macro é essa, tá? 18% disse que a origem mais significativa foi dos apoios governamentais e 8% disse que eles foram igualmente significativos. Na pergunta aberta, apareceu o quê? Presença também de instituições federais de ensino, tá? Universidades federais e institutos federais. 6% ali das respostas, entre aquelas que foram abertas, falaram dessa presença. E esses apoios governamentais, gente, foram das secretarias mesmo e dos órgãos e responsáveis pela criação, né, e pela gestão dessas áreas. E os nomes que vocês estão vendo aí foi a nuvem de palavras do que mais apareceu. Aí vocês estão vendo aí o quê? Apoio financeiro e apoio técnico, né? Eles, na menção, por pouco, foi muito pouco, mas o apoio técnico ele foi o mais mencionado, mas vocês veem aí que tem uma importância relativa, assim, dos dois, se a gente olhar pelo aparecimento aí na nuvem de palavras, né? E aí a gente vê aí, ó, a SOS Mata Atlântica, que é uma instituição, uma organização não governamental, que de fato teve um trabalho muito importante. Foram 10 anos de editais, né, voltados para incentivo e criação de reservas. A gente vê aí, ó, órgãos internacionais, ó, The Nature Conservancy, a gente vê aí, ó, Secretaria Estadual, o Ministério Público da Bahia apareceu aqui. Lembra que eu falei para vocês que tem um trabalho muito importante na Bahia acontecendo junto ao Ministério Público, ó, outras organizações, ó, a SPVS, que é lá do Paraná, né, que é a Sociedade de Proteção à Vida Silvestre. Associação, né? Caatinga está ali no Associação Caatinga, ó, quem está vendo aí mais coisa vai falando, viu, gente? Ó, as associações de proprietários, ó, tá aqui a Associação Repans, ó, Sociedade Socioambiental do Baixo São Francisco, ó, Prefeitura Municipal de Vassouras. Lembra que eu falei para você que tem os municípios que se destacam? Vassouras, Varriçai, no Rio de Janeiro, tem municípios que têm bastante, estão bem avançados nessa questão, né? Ó, universidade aqui, ó, o FRRJ, Rural do Rio de Janeiro, né? Instituto Cerrados, ó, Fundação Boticário, Funatura, Banco Suíço, IAP. Então, aqui você vai vendo, ó, Associação de RPPNs do Rio de Janeiro, né? Você vai vendo aqui um mosaico, né, que forma toda essa realidade que a gente tem hoje do cenário de implementação, criação. Isso aqui foi relacionado à criação, tá, gente? Na gestão muda um pouquinho, cai um pouco mais esses apoios, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Da importância do envolvimento dos setores. Pode falar, professor. Só ressaltando, na verdade, na figura anterior, bom, em relação a essa nuvem também, né? Sim. Essa baixa participação do governo federal, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sabe, né? Assim, vamos dizer assim, a RPPN é uma coisa mais local, né? E as pessoas se sentem mais confortáveis em estarem conversando com os órgãos estaduais, né? Tem uma passagem mais direta, uma comunicação mais direta. Então, assim, a importância dos gestores estaduais, né? Para estar dando apoio e está respondendo as dúvidas e está dando um retorno mais direto para o proprietário, né? Então, assim, isso aí é uma coisa bastante relevante, né? Assim, quando você cria no governo federal, enfim, o processo lá também já está azeitado, mas pelo que os respondentes dizem aqui, é mais difícil você ter um retorno, né? Então... Exatamente, porque muitos locais não têm, né, vamos dizer assim, escritórios naquele estado, naquela localidade, a proximidade de você poder ir tete a tete, né, olho no olho. Hoje, no âmbito federal, como você está azeitado, você vai lá, tem todo um sistema que você entra, você faz online. Há quem prefira ser por essa forma, mas há quem prefira não, né? A realidade hoje é essa aqui que a gente está vendo. As pessoas preferem, de fato, a localidade. Tem um componente, Lívia. Desculpa, tem um componente que eu acho importante, né? Que é esse componente pessoal, essa decisão de criar uma RPPN, tanto empresarial quanto de pessoa física, né? É uma decisão né, que você precisa de coragem, você precisa de certeza, né? E muitas vezes tem uma subjetividade envolvida aí, né?
Você Isso. conversar com pessoas que já fizeram a RPPN, pessoas que estão vendo o processo acontecer, né? Tirando as dúvidas das inseguranças que a gente tem, né, muitas vezes. Então, esse componente, às vezes, por exemplo, quando eu estava ali perguntando na pergunta anterior quais são os apoios, às vezes é um apoio psicológico, né? O apoio de você conversar e sentir seguro. Falando, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, realmente, agora está mais claro para mim. E é uma coisa, né, subjetiva, mas é muito importante, na verdade, na tomada de decisão, né? Isso mesmo. Vamos continuar, a gente está chegando no fim aqui, viu, gente? Isso aqui é só para mostrar o quê? Também é descritivo esse dado aqui, tá, gente? É um dado descritivo aqui com relação ao número de aparecimento de quem teve dificuldade e quem não teve, como que foi isso ao longo do tempo. A gente vai observar, em alguns momentos aí dessa trajetória histórica, uma associação bastante grande de pessoas que não tiveram apoio e que tiveram dificuldade, né? Tem alguns momentos históricos que isso está invertido, e a gente viu lá atrás porque, né? E vou mostrar aqui na frente uma síntese disso para vocês entenderem bem como é que é essa relação de apoio e dificuldade. Mas, no geral, tirando esses pequenos recortes, a gente vê essa associação de quem não teve dificuldade, quem recebeu apoio, e quem teve dificuldade, quem não recebeu apoio. Né? Isso não é uma condição sine qua non, como a gente fala, tá? Existem situações específicas. Eu vou passar aqui para vocês uma síntese disso baseada no tempo. A gente pode fazer essa síntese baseada em bioma, baseada em região, isso tem lá no trabalho, mas aqui a gente não quer falar sobre isso, a gente quer passar a informação que importa vocês saberem que é qual, né? Vamos lá. Ao longo do tempo, quem teve mais dificuldade, né? Foi quem? Quem recebeu apoio, quem não recebeu, quem não teve dificuldade, recebeu que tipo de apoio, de que origem, como é que foi essa relação? Qual é aí a receitinha mais legal, né? Dessa vivência, dessa experiência aí, dessas pessoas que compartilharam conosco a informação a partir do questionário. A gente observa o seguinte, gente, que o apoio é muito importante, principalmente quando eles vêm associados diversos, né, o apoio técnico e financeiro. Se for preciso fazer uma escolha pela nossa pesquisa, pela nossa resposta, a gente observou que o apoio técnico ele acaba se tornando mais importante, que o financeiro por si só não resolve sozinho, tá? Que as dificuldades maiores são, de fato, as burocráticas, né? E onde você tem apoio, seja em menor ou maior grau, né? Onde a gente teve melhor funcionamento, que foi, não tive menos dificuldade e recebi muito apoio, foi com a associação, de fato, de origens desses apoios, né? Apareceu muito ali a união de Estado e de organizações não governamentais, né? Como algo mais relevante, mas as outras com certeza se somam. E aí, ó, o que é o resultado de tudo isso, gente? Eu trouxe aqui uma coisa para estimular. A gente falou de motivação e desafio, vou trazer uma motivação para vocês aqui, que também é um detalhezinho que está dentro da pesquisa, que não vai ser explorado, mas é só para deixar aquele gostinho para vocês, que isso resulta. O fruto, né? Ele vem ali depois do seu plantio, do seu cultivo. A gente tem que mudanças percebidas nas atividades da propriedade que foram percebidas pelos proprietários, porque isso é a resposta que eles nos dão, né? Como que era o antes e o depois das atividades da propriedade, antes da criação da RPPN e depois da criação da RPPN. Olha aqui, gente, o antes é o verde mais escuro, tá? E o depois é o mais claro. E a gente vê aqui, ó, a porcentagem aqui vai de 0 a 100%. Antes da criação da RPPN, olha aqui a extração de madeira, gente, na propriedade. Olha aqui depois, menos de 20%. E aqui era mais de 80% antes, certo? Extração de produtos não madeireiros. Outras coisas também. Olha aqui antes, ó. Mais de 80%, um pouquinho mais de 80%, depois menos de 20%. Pecuária, ó, criação de animais. A gente tem aqui um pouquinho mais de 60% no antes, e aqui a gente tem menos de 40% no depois. Tá? Isso é na propriedade, tá, gente? Porque eu quero lembrar para vocês o seguinte, que nem toda RPPN é 100%, nem toda propriedade é 100% RPPN, tá? Algumas são 100% RPPN, algumas são uma porcentagem menor, e aí tem uma área em que é feita atividade de outro teor, que não só aqueles
de uso menos impactante que a gente aprendeu ali atrás. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui exatamente uma inversão de atividades mais impactantes para o quê? Para atividades menos impactantes. Olha que o uso recreativo, que antes era um pouquinho mais que 20%, está aqui, ó, com quase... acho que uns 70% aqui depois. Quer dizer, você vai mudando a vocação. Lembra lá da história de a gente transformar em 30% os nossos ecossistemas, proteger os nossos ecossistemas? Lá atrás, naquele assunto, internacionalmente se fala o quê? De mudança do uso do solo, né? Para quem está aí da graduação, para quem está vendo aí essa questão também, estudando isso. Então, isso aqui é a prova viva desse tipo de mudança de uso, gente. Sair de atividades mais impactantes para atividades menos impactantes. Está aqui a meliponicultura, gente, ó, depois, né? Porque a gente sabe aqui a importância que tem aqui as abelhas para a nossa questão alimentar, para a questão toda de sobrevivência de espécies, etc. Então, isso aqui é um estímulozinho, tá? E, para terminar aqui... A Marina quer falar. Pode falar, Marina, fica à vontade. Marina? Acho que ela levantou sem querer. Segue. Será? Talvez ela esteja só ajustando o áudio. Marina, se você estiver só ajustando o áudio, pode interromper a qualquer momento, tá? Senão a gente continua aqui. Fica à vontade. Vamos continuar aqui. Ela falou que o microfone não está funcionando. Que pena. Ela escreve aqui. Você escreve, ou então assim que resolver, pode ficar à vontade para poder interromper, tá bom? A fala. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, para vocês entenderem um pouco de como que está hoje, para quem já tem uma RPPN criada, tá? Para vocês também terem uma visão de futuro, para vocês terem... que tudo que a gente aprendeu aqui, gente, é uma coisa que se chama, assim, atitude preventiva, né? Atitude preventiva. A gente vê desafios, vê dificuldade, mas vocês são sortudos, porque vocês estão tendo acesso a informações privilegiadas aqui que muitos que já criaram e estão hoje gerindo suas RPPNs não tiveram, né? E aqui para vocês entenderem como é que está essa prioridade de gestão aí por ordem de importância, porque a nossa pergunta foi assim: qual é aquela coisa que você tem como prioridade hoje na gestão e ela está em que lugar? Está em primeiro, segundo e terceiro lugar de prioridade? Aí, olha aqui, gente, em primeiro lugar, a gente vê, de fato, aqui, captação de recursos, por isso que é muito legítimo a questão financeira, que foi mencionada lá pelo Gabriel ali atrás, né? E por isso é que vocês vão aprender muito com o Flávio na quinta-feira sobre sustentabilidade financeira, porque, de fato, isso aqui é uma grande questão, né? Em segundo lugar, tá aqui a elaboração do plano de manejo, como a primeira e a segunda mais importante. Depois, implementação dos programas do plano de manejo, para quem já tem o seu plano de manejo, né? Vem como prioridade a implementação desses programas. E a gente vê aqui também, ó, apoio à pesquisa, tá? Como prioridade 1 e prioridade 2 nessa sequência aqui. Isso aqui é muito legal. Se vocês olharem depois a apresentação nas motivações iniciais, vocês vão ver que tinha lá motivação de pesquisa e que isso aumentou bastante, ou seja, a consciência que está sendo aumentada em relação à parceria que pode existir, de fato, com profissionais, com universidades, com pessoas, com pesquisadores que estão ali justamente para a gente entender que é uma soma. E aí depois vem outras coisas, ampliação de infraestrutura, monitoramento, vocês vão ter oportunidade de olhar. É só um gostinho também para vocês entenderem, tá? E aí... Lívia, Maria, acho que agora funcionou, eu tive que sair da sala e entrar de novo. Fala. Sobre que você colocou, você fez essa comparação, né, de atividades que são menos impactantes, que estão sendo mudadas, mais impactantes por atividades menos impactantes, né? Mas a exploração, a extração de produtos não madeireiros, né? Tem um rol aí de coisas que podem ser consideradas extração de produtos madeireiros, né? Não madeireiros. E assim, eu vejo muita gente se queixando, por exemplo, que não pode fazer nem viveiro de mudas, né? Que você até acho que mencionou isso agora. Como é que está essa tendência aí para isso ser permitido? Vamos lá, vamos falar. Importante você ter falado isso para poder também não ficar sem esse recorte, né? Que de fato aqui dentro tem muita coisa. Aqui dentro tem muita coisa. Isso foi o que causou polêmica lá atrás
quando ela entrou no SNUC como uma unidade de conservação, e foi exatamente um dos vetos, né? Mas hoje o projeto, Marina, que tem nacional, que está sendo para modernizar, vamos dizer assim, essas permissões, né? Ele está sendo discutido, sim, a permissão em relação à questão de mudas, de produção de mudas, coleta de sementes, né? Principalmente aquelas atividades que estão voltadas para o apoio à conservação mesmo, né? Porque às vezes você tem ali para preservar uma espécie, para poder até recuperar e restaurar algumas outras áreas, biomas, essas reservas, elas podem ter esse papel também de servir, né? Como, vamos dizer assim, como a origem ali de espécies para você restaurar outros lugares. Então, isso está sendo discutido, tem emendas já no projeto relacionadas a esse assunto. Se entrar hoje lá no sistema do Planalto, onde a gente tem um projeto, né? Você vai ver 2 últimas emendas que foram colocadas na Comissão de Finanças, inclusive por um dos deputados, que traz esmiuçado essas permissões. Agora, isso são coisas que estão sendo discutidas, mas em breve, e é algo que vai acontecer logo, porque existe uma mobilização nacional que está acontecendo bastante forte, né, das associações que hoje estão ativas, que reúnem proprietários de RPPNs. Eles têm tido várias conversas com o Ministério do Meio Ambiente, setores específicos lá, voltados para essa questão das unidades de conservação, e eles estão fazendo uma construção desse projeto colaborativa com a realidade das RPPNs hoje. E isso está passando pelas comissões, faltam 2 comissões aprovar e vai a plenário. Vai acontecer uma audiência pública sobre esse assunto. Então, é algo que está vivo, tá? É algo que está vivo, que está sendo discutido. Para quem estiver interessado, fiquem atentos, porque essa audiência vai acontecer em breve. Isso aí já foi dito lá para quem está mobilizando, né, essa discussão. Mas, sim, a ideia é que se modernize, que se permita, né, usos que não vão ser usos impactantes, que não vão atrapalhar na conservação e nem na vocação das reservas particulares, e que os proprietários hoje que têm as suas reservas também defendem isso, né? E como a gente viu, são pessoas que são comprometidas e interessadas na conservação e tem isso como premissa, como prioridade, né? Mas a história traz aprendizados, e esse é um deles, tá bom? Obrigada, Lívia. Obrigada. Nada. E aí, para a gente pode falar, professor? Não, só rapidamente, só para não deixar essa impressão, hoje em dia você pode construir viveiros, sim, dentro da sua RPPN, desde que seja para a restauração da própria RPPN, né? Isso. Então, você pode, um dos programas do plano de manejo é o programa de recuperação da área. Então, se isso tiver no plano de manejo, você pode fazer sim, tá? Só para esclarecer. O que eu estava falando era mais relacionado mesmo até à comercialização, né? Porque, como a gente viu aqui, existe realmente um interesse na sustentabilidade financeira, e aí, com certeza, o Flávio vai falar bastante disso, tá, gente? Porque... eu estava pensando nisso também, porque, afinal de contas, por exemplo, até a extração de... por exemplo, você fazer isso para poder vender plantas ornamentais, por exemplo, que tem outras maneiras de você ganhar dinheiro com a RPPN, né? E que estão divulgando a biodiversidade local, né? Então, uma coisa é restaurar áreas, né? Outra coisa é você poder vender, e aí eu acho que é uma pena, que bom, agora, né, que você me deu essa nova notícia, que bom que isso está sendo discutido como uma alternativa promissora, né? Isso, com certeza tem bastante água para rolar aí debaixo dessa ponte, né? Porque mas existe sim, viu, Marina, tanto do ponto de vista do que o professor falou em relação à própria reserva e usos dentro da reserva, quanto essa questão de viabilizar a sustentabilidade financeira, obviamente sem prejudicar nada da conservação, né? Aí só os nossos aprendizados aqui de hoje, né, que a gente viu, os apoios financeiros são importantes, mas por si só não resolvem sem estar ligado ao apoio técnico. O apoio técnico é crucial, tá, nesses processos.
há questões burocráticas que não sofrem ingerência, por mais que se tenha apoio, que podem ser tratadas com atenção. Algumas estão ligadas a entraves nos órgãos ambientais, mas outras também estão ligadas a esse antes criação, que o professor falou, de estar tudo regularizado, a terra estar organizada. Então, não é algo do processo da criação, mas é anterior, né? E que a gente viu aí que o conjunto de apoios diversificados, né, que aí acabou tendo, pelo menos nessa história que está sendo escrita, muita coisa ainda vai vir pela frente, ONGs e estados ali, mais especificamente do tipo técnico, foram que proporcionaram menos dificuldade no processo de criação das reservas, né? Então, a gente traz aqui, porque a gente sabe que tem um público grande aqui presente, algumas recomendações que foram, inclusive, discutidas nesse trabalho que eu realizei, que é retomar a estrutura e a participação governamental. A gente tem visto isso aqui no Estado com bastante força, já foi citado pelo professor, né? Principalmente local, o reavivamento da atuação de organizações não governamentais, porque a gente vê aí que nos últimos períodos isso ficou bastante tímido, por N razões, né? O processo de comunicação entre governos e proprietários mais efetivo e condizente com a realidade local, quer dizer, isso que a gente vai fazer exatamente agora com o Hilton falando daqui a pouco, e a simplificação dos processos mesmo, da exigência de documentação para a instituição da reserva como uma forma de tornar mais ágil e barato o processo. Isso, ao longo dos anos, já foi acontecendo, já foi bem mais burocrático. Hoje, a gente está com exigências mais modernas, mas é algo que pode estar sempre em movimento também para a melhoria, tá? É isso, eu agradeço. Vou terminando aqui minha fala e fico à disposição, tá bom, gente? Espero que não tenha sido muito cansativo para vocês.